Paz do Senhor para todo o povo de Deus. Estou aqui para trazer algumas verdades que o livro de Gênesis nos ensina, alguns princípios e algumas ações, o qual somos convocados a colocar em prática dentro da palavra de Deus. Trago aqui alguns princípios, algumas verdades e algumas ações contidas no livro de Gênesis. Quero falar aqui do primeiro princípio para nós compreendermos Deus. Temos que entender que Deus é Criador e apenas Ele tem autoexistência. Nós somos seres criados. Deus criou todos os seres viventes para se reproduzirem conforme a sua espécie. Mediante a isso, devemos entender, desde o capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis, capítulo 2, 25, nós temos que entender que, como criatura, nós somos responsáveis, em última análise, perante o nosso Criador. Outra coisa, entendemos que nós podemos reproduzir apenas aquilo que nós mesmos somos. Portanto, busquemos a semelhança de Cristo, ou com Cristo. Temos que entender, segundo o capítulo 22 e 14 de Gênesis, que temos que cuidar da criação. Isso faz parte da natureza de Deus. Ele reserva-se como o Senhor que provê. Então, fica entendido que cuidar da sua criação faz parte da natureza de Deus. E Ele revela-se como o Senhor que provê. Ele quem faz prover todas as coisas. Em nome de Jesus. Nós temos que entender, que aprender as diretrizes para evitar o pecado. O ser humano caiu por causa da sua própria escolha. Isso nós sabemos. O tentador é o pai da mentira, como está lá em João 8:44, que nos engana a seduzir ao pecado. Então, assim sendo, a mentira questiona a palavra de Deus, concedendo autoridade absoluta à nossa própria opinião. As nossas opiniões são presas fáceis, muitas vezes, aos enganos de Satanás. Então, o que nós somos convocados a fazer? Segundo o capítulo 3, de 1 a 5 de Gênesis, não devemos desafiar a palavra de Deus. Ao contrário, nós temos que perguntar o que a palavra de Deus é para nós. Glórias a Deus. O que a palavra de Deus significa para mim e para você? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Como posso aplicá-la à minha vida? Faça essa pergunta para você mesmo. O que a palavra de Deus significa para nós e como nós devemos aplicá-la em nossas vidas. Capítulo 3 e 6, Gênesis nos convoca para nós suspeitarmos de estímulos provenientes de desejos carnais, provocações visuais
que convidam ao consumo e coisas que mexem com a ambição pessoal. Então, o versículo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória ao nome de Jesus. Então, eis aí para que a palavra nos convoca. Mais um passo que tem que se dar. Somos convocados, ensinados no livro de Gênesis para mais um passo. Que passo? O passo para odiar o pecado. Então, Deus odeia completamente o pecado, e este deve ser assim julgado e punido. Civilizações foram julgadas pelos seus próprios pecados, e como resultado acabaram ruindo. Gênesis ensina que fidelidade a Deus significa odiar o pecado. Quem é fiel ao Senhor odeia o pecado. Não tem associação do fiel com o pecado. Essa é a verdade. Então, o Gênesis nos convoca para nós evitarmos a impiedade. Viver uma vida com indiferença a Deus. Por causa disto, a terra foi destruída por Deus com o dilúvio. A vida indiferente com Deus traz muitas ruínas para o ser humano. Capítulo 11, de 1 a 9 de Gênesis, mostra que nós devemos afastar-nos de todos os apelos ao poder e reconhecimento pessoais. Foi por causa disto que Deus confundiu as línguas humanas. Lá na Torre de Babel, quando queriam se atrair todo reconhecimento, todo apelo, queriam formar ali um reconhecimento pessoal, construindo ali, se aglomerando naquela torre. E a forma que eles estavam construindo seria um método de querer um reconhecimento pessoal para aquele grande feito que seria a Torre de Babel. Mas Gênesis ainda nos convoca. Para quê? Para fugir de toda imoralidade e impureza. Por esta causa, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Capítulo 19, 1 e 28 de Gênesis. Vamos a mais um princípio. Qual o princípio? O fundamento, princípios fundamentais para a fé. Abraão é o pai da fé dos fiéis. A fé é exemplificada através da sua vida. Deste amigo de Deus, como está lá em Tiago 2 e 23. Então, aprendemos que fé não é um caráter perfeito ou integridade. Antes, a fé é apropriar-se de Deus em sua palavra. Fazendo assim, Abraão tornou-se o modelo de fé para o crente. A sua vida demonstra como somos beneficiados quando cremos no que Deus diz, apesar das evidências ao contrário. Então, nós somos beneficiados quando cremos no que Deus diz. Não importa
as evidências que surjam contrariamente. Vamos simplesmente crer no que o Senhor nos diz. A Gênesis nos convoca, capítulo 12, 1 a 9, a não temermos quando a orientação de Deus toma alguma direção que muitas vezes nós não compreendemos. Não devemos temer quando Deus toma alguma direção, mesmo que nós não compreendemos, porque Ele sabe o que está fazendo. Capítulo 15, 6. Devemos crer nas promessas de Deus. Para quê? Promessas de Deus para mim e para você, porque Ele sabe como cumpri-la, embora nós não possamos saber. Tem coisas que no momento nós não entendemos, mas depois nós iremos entender o trabalhar de Deus. Outra coisa que somos convocados em Gênesis, a confiar que Deus proverá, conforme a sua promessa, que Ele vela pelos seus. Isso é verdade, é parte da natureza de Deus, velar pelo seu povo. Ele provê todas as suas promessas nas nossas vidas. Gênesis 22, 1 a 14. Então, devemos com isso lembrarmos que a providência de Deus se acha estrategicamente localizada ao longo do caminho da obediência fiel. Repetindo, lembramos que a providência de Deus se acha estrategicamente localizada ao longo do caminho da obediência fiel. Glória ao nome do Senhor. Então, se queremos a providência de Deus, então nós vamos ter que ser obediente e ser fiel ao Senhor na nossa jornada cristã. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos. Ficamos com essa reflexão. Paz do Senhor para todos, que Deus nos abençoe.